Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês nesse período complicado que a gente vem passando com a pandemia. E eu fico feliz de poder estar de volta aqui. O canal estava um pouco parado, estava parado acho que por volta de 6 meses, 7 meses, e tudo isso por conta da correria, né? A gente sempre tem um ponto da nossa vida em que a gente tem um pouco mais de demanda e a gente tem que focar em outras coisas. No primeiro momento, só para passar uma certa satisfação para vocês, porque eu acho que é totalmente pertinente eu fazer isso, né? Além do mais, vocês contam com conteúdo aqui do canal. Mas no primeiro momento foi isso, a correria, muitos projetos, trabalho, graças a Deus. Mas depois veio a pandemia e complicou um pouquinho. Eu não tenho tanto espaço aqui para poder fazer esse tipo de vídeo. E como eu prezo pelo menos o mínimo de qualidade dentro do conteúdo que eu disponibilizo para vocês, ficou um pouco difícil nesse período. Então, já que todo mundo sabe por que eu não estou postando com tanta frequência, o que eu preparei, o que eu pensei em fazer aqui com essa volta, né? Como a gente ficou um tempão sem colocar nada no canal, eu percebi que muitos vídeos tiveram uma quantidade muito grande. Eu fiquei feliz mesmo, uma quantidade muito grande de comentários, né, de interações. Eu acho que seria até um respeito com as pessoas que comentaram e interagiram, eu responder agora aqui no vídeo. Então, assim, eu tô preparando conteúdos para poder disponibilizar nas próximas semanas, né? Esses conteúdos eu vou estar falando de Power BI, eu vou estar falando de ClickView, que é uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar, e vou estar falando também sobre outras tecnologias, mas hoje especificamente eu vou responder essas perguntas do pessoal. Beleza? Então vamos lá, com a vinheta, chama lá, valeu! Então, começando aqui, eu tenho, há 7 meses atrás, o Jefferson MT Ferreira, ele acabou comentando lá no vídeo Power BI Modelos de Fatos e Dimensões, né? Ele falou o seguinte: Olá, Rafael, muito boa sua explicação, obrigado, gostei muito. Obrigado, Jefferson, obrigado mesmo, cara. Fico muito feliz mesmo por ter gostado do conteúdo. Ele pergunta o seguinte: eu tenho uma dúvida. Em um comentário seu nesse vídeo, você diz que esse modelo, no caso o modelo que eu tinha montado lá, é melhor que um Star Schema, e eu não entendi. Aí, o modelo Fato e Dimensões não é Star Schema, estou iniciando nessa área, poderia me sanar uma dúvida? Então, assim, Jefferson, respondendo a sua pergunta, aquele vídeo, ou melhor, na maioria dos vídeos, inclusive esse, eu não faço roteiro, eu acho que até isso é um problema. E aí o que acontece? Eu vi não foi só tu, acho que foi mais pessoas que comentaram sobre isso. Eu voltei lá no vídeo, porque eu já tinha feito isso nas edições, mas por algum motivo isso passou batido, tá? E aí eu confesso que foi um erro meu. Aquilo ali eu falei, sabe aquela historinha que o pensamento vai mais rápido a fala vai mais rápido do que o pensamento? Então foi mais ou menos isso. Na verdade, o modelo que eu fiz ali foi um Star Schema, um modelo de fatos em dimensões, e por isso que não faz sentido e foi totalmente pertinente a tua pergunta. Então realmente é um erro aquilo ali, tá? Eu vou até dar um jeito de, sei lá, botar uma etiqueta no vídeo, não sei se tem essa possibilidade, mas eu vou botar isso aí, tá? Então respondendo só a tua pergunta. A gente pode ir para as próximas agora. Aí a gente tem aqui o Diego Ferreira, 7 meses também, no vídeo Power BI conectando uma API com o sistema de autenticação WALF2. Ele pergunta o seguinte: existe alguma maneira de fazer uma autenticação quando após essa chamada a API te joga para uma página de login e senha? Eu estou tentando fazer com a API do Mercado Livre, seguindo os passos que ele me retorna. Seguindo os passos, ele me retorna um erro, pois na verdade a página que eu vou depois é uma de login. Diego, seguinte, cara, porque assim, eu já trabalhei um pouco com APIs, por exemplo, de Shopify, Hotmart, Yugo, várias. Eu especificamente eu não trabalhei do Mercado Livre, mas tem algumas que às vezes a documentação tu tem diversos tipos de APIs para determinados tipos de consumo, tá? Não sei se é o caso da Mercado Livre,
Mas o que pode estar acontecendo, tá? E já aconteceu comigo, é quando tu faz uma requisição para a API e ele te retorna um login, das duas uma, ou tu não estás passando o cabeçalho de autenticação que ele pede, e aí ele te joga ele te redireciona para esse login e senha, então talvez era bom dar uma olhadinha na documentação, ver qual é o parâmetro no cabeçalho, o chamado header, né, que tu vai ter que colocar uma senha ali, uma autenticação, ou então, que pode acontecer também, é que tu não estás usando um cabeçalho chamado content type, né? Cada requisição HTTP, tu pode passar cabeçalhos dentro dessa requisição e corpo também, que é o chamado body. E algumas APIs tu precisa realmente passar o tipo de conteúdo que tu vai trafegar sobre aquela requisição. A maioria das APIs elas trabalham com formato JSON, então tu passa lá content type igual application barra JSON e aí tu resolve o problema, tá? Pode ser isso. Se não for, cara, aí entra no seguinte ponto. Power BI ele foi feito, ele é uma ferramenta de visualização de dados, né? Não sei se talvez seja o caso de tu ter que fazer como é que eu posso dizer, uma integração com o Power BI. Talvez tu tenha que usar outros tipos de ferramenta, tá? Para poder fazer essa integração. O Adriel Coelho, há 7 meses atrás, no vídeo Power BI conectando a API OAuth paginada, ele botou aqui, muito incrível, porém a minha API trabalha com paginação automática. A cada inserção de dado dos colaboradores, ela aumenta. É bem comum, né? Na verdade, a paginação ela é feita justamente por isso, por bases que tem um grande volume de dados que vão crescendo a partir de sempre. Assim, durante o dia, tu tem já várias transações incrementando aquela base. Então, por isso que é utilizado o recurso de paginação até para não dar não sobrecarregar o banco, né? O banco que vai prover, banco de dados, né? Que vai prover essas informações. E continuando aqui, ou seja, você insere um timestamp, então eu entendi que na requisição tu tem que passar um timestamp, né? Uma data, né? Um ano, mês e dia com hora, minutos e segundos, dentro do formato, obviamente, que deseja, e ela traz as 50, ele botou 50 paginações, mas eu acho que é os 50 registros. E se não tiver, ele manda menos, né? Não consegui criar uma estrutura para inserir a paginação seguinte, e assim ir alimentando os dados que sempre aumentam. Você consegue ajudar? Adriel, seguinte, cara, eu acho que no teu caso, tu teria que fazer ou utilizar uma ferramenta também de ETL, ou se tu quiser fazer com Power BI, tu teria que fazer um script em mLanguage que faça essa requisição, passando esse primeiro timestamp, então até não sei se tu saberias dizer qual é a data mínima, né, para poder passar pelo menos o mínimo de um timestamp, e a partir do momento que ele te retorna os dados, tu tem um jeito de pegar a última data que tu encontrou dentro daquele dataset e encapsular numa próxima requisição, tá? Com Power BI eu já acho que é bem trabalhoso fazer isso, tá? E aí eu volto na mesma questão que eu respondi anteriormente. Tem coisas que às vezes não vale a pena fazer com Power BI, porque Power BI, a proposta dele é um Data Visualization, né? Então talvez tu tenha que utilizar aí uma ferramenta de ETL, um Integration Service, um Pentaho, ou sei lá, um Talend, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Vamos lá, próximo. O Leonardo Araújo, também há 7 meses atrás, no vídeo Power BI usando medidas como linhas e um visual de tabela, ele colocou assim, muito bom, uma abordagem diferente de tudo que nós vimos aqui no YouTube sobre Power BI, ou pelo menos em português. Parabéns, obrigado por compartilhar conhecimento. Abraço. Então, Leonardo, poxa, muito obrigado mesmo, muito obrigado. E falando sobre essa questão de conteúdo diferente, eu acho que é bem a proposta do canal, tá? Porque aquela história, hoje, Power BI, que eu falo Power BI porque é o que eu mais comento no meu canal, mas não é só Power BI que eu acabo levando, né? Mas Power BI, Pentaho, se tu olhar, o conteúdo é rico. Tu abre o YouTube e digita essas tecnologias, vai ter uma riqueza enorme ali. E muita gente, tem muito canal bom assim, por exemplo. Levando até para o lado do Power BI, a gente tem referências aí como Leonardo Karpinski, né?
que tipo, poxa, é uma referência enorme aí dentro do segmento, planilheiros que são os pioneiros aqui no Brasil, a Karine Lago lá, o pessoal da Datab, com Laender Alves, tem o Gerson das minhas planilhas, enfim, tem uma galera muito boa ali, e assim, eles já levam, acho que, o conteúdo muito legal, assim, de Power BI. Então, por isso que, assim, poxa, se eu fizesse a mesma coisa, eu seria só mais um na fila do pão, né? Então, eu acho que para eu poder ter criado o canal e estar disponibilizando o conteúdo para vocês, é justamente para tentar, de certa forma, preencher algumas lacunas que essas tecnologias têm. Então, é justamente por esse motivo que eu acabo indo mais para essa linha, pegando cases, alguns problemas, né, que a gente possa solucionar, e eu acho que é bem isso que tu comentou. Eu acho que tu estás corretíssimo dentro desse pensamento. Eu fico feliz de ser reconhecido dessa forma, tá? Muito obrigado. Tá? Então vamos lá, seguindo mais um pouco aqui. Eu não vou ler todos os comentários, porque são muitos, tá? Eu posso fazer uma rodada no próximo vídeo, tá? Mas eu vou pegar mais aqui. Deixa eu ver o que a gente pode ter aqui. Para finalizar, eu acho esse vídeo, eu acho que tem um bem interessante aqui, uma pergunta bem interessante, que é a do Julian Felipe, e isso foi há 6 meses atrás, o Power BI, o vídeo, né, Power BI usando medidas como linhas de um visual de tabela. Ele pergunta o seguinte: Rafael, poderia me esclarecer a diferença de um analista de dados para um analista de BI? E se é que ela existe, né? Então, Julian, existe sim a diferença. Eu acho que, pense assim, o analista de dados ele está mais dentro de uma profundidade, uma especialização no que tange ali a manipulação e modelagem de dados, né? Então, o analista de dados ele é a pessoa que vai fazer toda a parte de infraestrutura, trabalhar com banco, ele que vai fazer ETL, ele que vai fazer modelagem bem de uma forma bem específica, né? Ele está mais para essa vivência do dado e entregar projetos que tem essa frente, né? De um modo geral. Eu acho que o analista de BI, ele tem também algumas atribuições dentro dessas funções, porém, o grande cerne de um analista de BI é justamente o negócio, né? Então, e resolver problemas. Então, o cliente ele tem dados, ele precisa responder, solucionar algumas coisas, ter algumas respostas, e é justamente o analista de BI que vai fazer esse trabalho. Ele vai lá entrar em contato com o cliente, ele vai entender o problema dele, ele vai fazer um briefing sobre tudo isso, né? E aí ele vai identificar como ele vai poder agir e quais são as métricas que ele vai poder utilizar para poder responder as perguntas que o cliente dele está fazendo. Então, tem muito mais uma pegada de negócio nesse fluxo do que só a parte de análise de dados, tá? Então, eu acho que é por aí que fica a diferença entre as duas carreiras. Comentem aqui o que vocês acham, tá, a respeito, se vocês concordam com essa visão, até porque, assim, ó, teve um outro comentário aqui que ainda fala, ó, a nomenclatura muda de empresa para empresa. Eu concordo, tem empresa que às vezes não tem bem esse conceito fomentado, e aí eles acabam criando alguns estereótipos, né? Então, eu acho que é bem por aí. Deixe o seu comentário, tá? Eu acho que a gente pode ficar por aqui nessa questão de comentários. Foi muito legal já o fato de estar colocando o vídeo depois de tanto tempo assim. É bem gratificante para mim. E assim, deixe um comentário sobre o que você acha a respeito desse formato. Talvez eu acho que seria interessante a gente pegar, por exemplo, as perguntas que foram feitas nos vídeos anteriores e uma vez por semana lançar um vídeo nesse formato. Pode ser, né? De perguntas e respostas. Seria interessante. Mas eu queria saber o que vocês acham disso. Vocês acham que vale a pena, talvez, a gente ter talvez um vídeo de conteúdo na semana e um vídeo de perguntas e respostas? Bota aí no comentário. Eu acho que é aí que eu vou saber se vocês curtem ou não esse tipo de ideia, tá? E eu vou ficando por aqui, então. No próximo vídeo, com certeza, já vai ser conteúdo. Vocês já vão poder vislumbrar um pouco mais de conteúdo sobre essas tecnologias que a gente aborda aqui no canal.
Se você curtiu também tudo que foi falado nesse vídeo, dá um likezinho aí da confiança, tá? E se curtiu também os outros vídeos do canal, se inscrevam, ative o sininho para receber as notificações, isso vai ajudar bastante o canal, tá? Isso é bem legal, eu acho que a partir do momento que a gente tenha a visão que o pessoal está curtindo o conteúdo, a gente tem uma motivação maior para poder continuar a estar disponibilizando esse tipo de vídeo, tá? No mais, eu deixo aqui o meu muito obrigado e valeu, galera!